Um lugar de sofrimento, dor, maldade, abandono, desumanidade e mortes. Muitas mortes. Lugar esse em que a vida humana não tinha valor nenhum, e aquele que um dia entrara lá não conseguia mais sair. Pelo menos não com vida. Nesse lugar, a vida era consumida, apagada, isolada, sugada e definhava lentamente, dia após dia. O que se via eram corpos enrijecidos pela dor, fome, frio, corpos em movimentos repetitivos, esgueirando-se em paredes sujas e escuras, olhos sem expressão, sem brilho, boca trêmula, sem som de palavras, apenas de dor, e peles cheias de marcas, seja pela ação do tempo, descuido ou total falta de condição mental, transformando o ser humano que ali havia um dia em um verdadeiro zumbi. E se eu te disser que esse lugar existiu por mais de 80 anos e foram registradas mais de 60 mil mortes? Hoje vamos falar desse lugar. Hoje vamos falar do Hospital Colônia de Barbacena, considerado o Holocausto brasileiro. De cara com o mistério. A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foi palco de uma das maiores histórias de horror, abandono, descaso e omissão que se tem notícia no país, chegando a ser comparado aos campos de concentração nazista. Conhecida como a Cidade das Rosas, ela por muitos anos também ficou conhecida como a Cidade dos Lobos. Tudo começou em 17 de outubro de 1903, quando foi inaugurado no bairro de Grogotó a assistência a alienados do estado de Minas Gerais, sob a direção do Dr. Joaquim Antônio Dutra, e que mais tarde se chamaria de Hospital de Barbacena. Curiosamente, ele foi edificado nas terras da Fazenda da Caveira, pertencente a Joaquim Silvério dos Reis. Em paralelo à construção do hospital, um cemitério com cerca de 8.000 metros quadrados, no qual os cadáveres eram enterrados em covas rasas, separados assim das pessoas ditas normais. Localizada a 170 quilômetros de Belo Horizonte, numa região com clima ameno e tranquilo, era considerado o lugar ideal para tratamento como a tuberculose e, principalmente, pessoas com transtornos mentais. Olhando para essas informações a princípio, era uma esperança para quem sofria desse tipo de doença, mas o que se viu durante sua existência foi algo que chocou a todos. Esses horrores foram retratados pelo fotógrafo Luiz Alfredo do jornal O Cruzeiro em 1961. Já em 1979, o jornalista Irã Firmino publicou diversas reportagens intituladas Nos Porões da Loucura, e Elvésio Ratum, que realizou o impactante filme Em Nome da Razão. Nessa matéria, como fotos e vídeos, vemos um lugar desolado, sujo, abandonado e abarrotado de pessoas que viviam em condições subhumanas, sofrendo da dor do corpo e também da alma. Antes de adentrarem aquele que também fora chamado de antessala do inferno, os futuros pacientes eram levados por meio de viaturas policiais, ônibus e o famigerado trem de doido. Nesse trem, somente os futuros pacientes do hospital eram os passageiros, sendo separados das pessoas consideradas normais. Naquela época, pessoas que eram consideradas fora do padrão da sociedade
e, consequentemente, marginalizadas, também eram mandadas para o colônia, mesmo sem apresentarem diagnóstico de qualquer tipo de doença. Isso também incluía pessoas que eram abandonadas pela família ou vindas de outras instituições, não importando sua idade. E como a idade não importava, crianças não escapavam de ter o colônia como destino, e muitas delas apresentavam incapacidade tanto física quanto mental. E para que essas internações fossem realizadas, bastava um simples atestado médico pedido pelo solicitante e pronto. A pessoa em questão era levada, ou melhor dizendo, convidada, pois muitos ali não tinham a menor ideia para onde estavam indo ou para que estavam indo. Em sua maioria esmagadora, os pobres e negros eram mandados para lá. Lembrando que nessa época, o país tentava embranquecer sua população, usando a facilidade das internações como pretexto para isso. Muitos diziam que enquanto estavam a caminho do hospital, e alguns até mesmo sem saber para onde estavam sendo levados, caíam em desespero fora do comum, que faziam eles chorarem compulsivamente, sem parar, parecendo já saber do terrível destino que os aguardava. Com esse crescente aumento no número de pessoas internadas, o colônia virou um verdadeiro depósito de gente. Ao chegarem no hospital, a visão que se tinha era de um lugar grande, com muros altos, lembrando de uma prisão. Já lá dentro, os pacientes eram separados por idade e sexo e entregavam tudo, inclusive as roupas. Antes de vestirem os famosos uniformes azuis, também chamados de azulão, um constrangedor e desnecessário banho coletivo e com água fria era dado. Esse era o início do sofrimento, algo que só pioraria conforme o passar dos anos. Já em seus leitos, os pacientes tinham tratamento abaixo do esperado, contando com poucos funcionários que não tinham qualificação necessária para estarem ali, para exercerem de maneira correta o tratamento. Com a superlotação, as camas foram trocadas por palha, onde não apenas uma, mas mais pessoas eram obrigadas a dormirem uma em cima das outras, acabando por muitas vezes em morte, pois muitos ali eram praticamente esmagados. Somado a tudo isso, uma rotina entediante, monótona, sem qualquer ensinamento e, consequentemente, aprendizado, eram os dias dos pacientes. Nos pátios superlotados, na hora do banho de sol, víamos o mar de pessoas escoradas nas paredes ou umas nas outras. E os que tinham dificuldade por conta de problemas físicos eram vistas arrastando-se, e isso se seguia por horas, todos os dias. Nem as crianças escapavam disso. O básico para um crescimento digno e sadio também lhe eram negados. Nem o básico era ensinado a eles, coisas simples como usar banheiro, talher, ler e a escrever era algo fora de cogitação e longe de ser uma realidade. Aquelas crianças com algum tipo de paralisia eram deixadas na cama praticamente o dia todo, privadas de verem a luz do dia e também da noite. Quando um dos jornalistas que lá esteve perguntou para um dos funcionários o que acontecia com aquelas que conseguissem atingir a fase adulta, ele disse: a morte. Ainda nos pátios, os pacientes tinham como companhia indesejada ratos, urubus, pombas e águas de esgoto a céu aberto, correndo o risco de adquirirem outros tipos de doença, muitas delas fatais. Quando havia algum tipo de ato de rebeldia por parte dos pacientes,
Eles passavam por sessões com choques elétricos, com a desculpa de ser parte do tratamento, mas que, na verdade, eram formas de reprimir, amedrontar e repreender aqueles que eles considerassem fora do comportamento estabelecido. Não eram somente os dias de sol que os pacientes ficavam no pátio. O frio e chuva não impediam a ida deles para lá. Com isso, outros tipos de doenças com essa exposição extrema ajudavam a piorar o estado de saúde, tanto física quanto mental. Outro fator agravante era no que diz respeito à parte da alimentação, pois apesar de seguirem certos horários, não se tinha comido o suficiente para todos. Somado a isso, o aspecto dos alimentos assustava, pois pareciam estar estragados, mal conservados e impróprios para consumo. O que corrobora com essa afirmação foi a de um dos jornalistas que lá visitou, e disse que quando viu a comida preparada, a comparou com a comida dada aos porcos. E para piorar de vez a situação, envolvendo a escassez e a má qualidade dos alimentos, foi a de uma paciente que chegou a devorar uma pomba na frente de todos, dizendo que não aguentava mais de tanta fome. Com esses fatos gravíssimos até aqui descritos, o único resultado que isso traria era a morte. E começaram a morrer tantos pacientes que o cemitério construído ao lado já não comportava tantos corpos. E é aí que, quando pensávamos que aqueles que já se foram, depois de sofrerem tanto, tivessem um descanso no mínimo digno, vimos uma faceta ainda mais obscura do ser humano. Visando uma forma de se desfazerem dos mortos e ainda por cima lucrarem em cima disso, funcionários corruptos começaram a vender os corpos das vítimas do Colônia para diversas universidades ao redor do país. Quando a procura ficava baixa, os corpos eram dissolvidos em barris de ácido no pátio, na frente de todos. O que nós vimos até agora foi a completa degradação do ser humano. Tudo lhe era tirado, negado, negligenciado. O direito à vida de uma forma digna não existia. O que existia de fato era o preconceito de uma sociedade doente, onde todo aquele que era considerado diferente era mandado para aquilo que era considerado o inferno na Terra. Graças a alguns profissionais da área que lá trabalharam, a jornalistas e fotógrafos, soubemos dessa terrível e cruel faceta do ser humano para com seu semelhante. Apesar das imagens e filmagens chocarem a todos na época, pouco se fez. Era como se aquele sofrimento fosse invisível aos olhos de quem não quisesse enxergar, tornando a vida do ser humano em algo sem valor e completamente descartável. Mas a visita do psiquiatra Franco Basaglia em 1979 foi um verdadeiro divisor de águas, pois ele era uma figura conhecida na área psiquiátrica, promovendo uma importante reforma no sistema de saúde mental italiano. Nas palavras dele, era um verdadeiro campo de concentração, e quando essa declaração veio a público, ganhou repercussão internacional, tornando o caso bem famoso. Franco Basaglia ordenou o fechamento imediato do hospital, fato que só ocorreu anos mais tarde, mas que pelo menos pôs o fim no sofrimento, morte e abandono de muitos dali. Ao todo, mais de 60 mil pessoas morreram ao longo de 8 décadas, sendo que cerca de 70% dos pacientes não possuíam sequer diagnóstico de transtorno mental. Os poucos sobreviventes, após seu fechamento, foram mandados para abrigos em melhores condições e, por direito,
passaram a receber indenização do Estado. Em 1996, anos após seu fechamento, o hospital foi reaberto, mas dessa vez como museu, chamado de Museu da Loucura. E você? É você mesmo. Já tinha ouvido falar a respeito desse triste acontecimento na história do nosso país? Deixem suas opiniões aí nos comentários. Ah, e não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e também hypar. Essa nova ferramenta ajuda o vídeo a ser recomendado, chegando assim a mais pessoas. Grande abraço!